Então, gente, mais uma vez a gente está aqui, nosso encontro semanal das quartas-feiras, 7h30 da manhã, e hoje o tema ele é muito relevante, nós vamos falar sobre o nosso plano de ação, nosso plano para o ano. Então, nós, na aula passada, falamos, né, sobre a importância, né, de nós termos esse direcionamento para mais saúde, mais tempo e mais dinheiro. De que maneira nós podemos ter mais saúde, podemos ter mais dinheiro e podemos otimizar o nosso tempo, porque, na verdade, mais tempo todo mundo tem 24 horas, né? Não muda para ninguém. Eu diria assim que é a parte mais sagrada que Deus nos deu, que é o tempo. É igual para todo mundo, para o branco, para o preto, para o jovem, para o idoso, para o rico, para o pobre, né? Para todo mundo igual 24 horas. E vai depender do que a gente faz nessas 24 horas. Então, para mais tempo, quais são as maneiras para otimizar ele? É organizar o nosso tempo, né? Pessoal aí que tem microfone aberto, a Priscila está sugerindo para fechar, que está dando um ruído no fundo, né? Então, para nós otimizar mais o nosso tempo, é organizar ele por ordem de prioridades e estabelecendo, então, os horários para aquilo que a gente vai fazer. Para nós ter mais tempo de vida, o que, que nós precisamos? Cuidar da nossa saúde, para viver mais tempo, cuidar de toda a questão dos nossos hábitos, né, prevenindo os problemas de saúde para nós ter mais tempo de vida, uma longevidade saudável. E para multiplicar o nosso tempo dos negócios, como é que é? Nós temos que multiplicar o número de pessoas que fazem parte da nossa rede. Então, se eu tenho hoje 8 horas de trabalho, dedico 8 horas no meu negócio, ou parcial 3 horas, 4 horas, né? Como é que eu posso ter mais horas no negócio? Tendo mais pessoas, né, produzindo e que eu vou ter uma parte desse tempo, como diz acho que é o Jim Rohn, que é melhor ter 1% do tempo de 100 pessoas do que você ter que dedicar 100% do teu tempo. Então, naturalmente, essa é a forma de nós conseguir mais tempo para o negócio. E hoje, então, nós vamos desenhar isso, né? Como eu falei a semana passada, a gente tem essas duas planilhas, né? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem quem fez, né? Qual delas você escolheu, né? E também qual, ou se pegou uma das duas, ou pegou as duas, ou tem uma que você fez a sua planilha, já tinha de outros anos que você fazia. Estão conseguindo ver aqui a, a imagem? Está aparecendo para vocês? Sim. Tá? Ótimo. Então, aqui, ó, quem que pelo menos abriu essa planilha para olhar? Então, vamos olhar junto aqui, vamos... Então, aqui, ó, esse material faz parte de 12 e-books que eu comprei, né, de um mentor, e eu vou estar compartilhando já. Esse aqui já está compartilhado gratuitamente, e depois tem mais planilhas também para quem quiser, dessas 12 que eu tenho, tá? Então, essa aqui é a direção. Então, em cada pequena mudança existem grandes oportunidades. Então, como diz o Einstein, né, se continuar fazendo a mesma coisa e quer resultado diferente, isso é insanidade. Então, quem quer ter um resultado melhor em 2026? Uma coisa você querer, outra coisa você agir para que isso aconteça. Senão fica a ilusão. A gente, eu queria, mas continua na mesma roda, girando, né? E vai chegar no final do ano igual, pouco melhor ou até pior, dependendo do que a gente fizer. Então essas pequenas mudanças que podem representar. E para que a gente possa mudar, a gente precisa analisar e refletir o nosso passado. Como foi o ano passado, por exemplo? Quais são os principais desafios que eu enfrentei? Né? O que eu tinha, assim, que era um desafio para mim? E o que eu aprendi com esse desafio, né? Então, muitas vezes a gente paga caro porque uma coisa não deu certo, mas não é que não deu certo, é que você pagou para aprender. Então, alguma coisa a gente aprende com aquele desafio. Então, é importante relatar e escrever para que isso faça parte do teu inventário. As maiores conquistas pessoais e profissionais e financeiras. O que foi, assim, realmente para mim, do ano passado, que foi uma conquista, tanto no campo pessoal, também no profissional e na parte financeira. E porque a gente precisa ter esse comparativo até para
aquilo que foi conquista, a gente replicar, né, se for uma coisa que dá sequência. Então, coisas que eu queria fazer, mas não fiz. Eu tinha no meu quadro do sonho, na minha meta, fazer isso, mas não fiz. Importante é o que? Identificar, né? E depois para saber o que causou, o que faltou para conseguir tudo que eu me planejei. Então, isso aqui eu queria fazer, não fiz, por que eu não fiz? Ou porque não é importante, ou porque dependia, talvez, de recurso financeiro, ou porque dependia de dedicação de tempo, alguma coisa. Então, ou não faz mais sentido, mas era importante identificar. Então, resumir o ano que passou, em uma só frase. Então, o que seria o ano para você? Então, isso é muito bom. E agora, vamos para o ano 2026. Então, quais são as reflexões para direcionar o seu ano, né? Como você está se sentindo atualmente? Porque essa é a parte que nós estávamos comentando antes de começar a aula, né? Como que eu estou me sentindo? Então, se eu estou me sentindo motivado, animado, é uma frequência, uma vibração maior, certo? E aí eu vou estar me aproximando daquilo que eu vou trazer. Se eu estou me sentindo depressivo, triste, revoltado, nervoso, estressado e assim por diante, é uma frequência baixa. Então, esse sentimento é que vai determinar. E o que eu posso fazer para mudar essa minha frequência, para atrair aquilo que eu quero e não o que eu não quero, mais do que eu não quero para mim, daquilo que estou reclamando. Então, como estou me sentindo? O que mais vem tirando a minha energia? Isso é importante. E, de repente, tem algo que está drenando a tua energia, está sugando a tua energia. Às vezes, até o próprio ambiente. Às vezes, a gente acha que, o ambiente, mas dá uma organizada no ambiente onde você está vivendo. Às vezes é a casa, às vezes é o espaço, o local de trabalho, né? O que eu posso modificar para mudar a frequência, para que ao invés daquele ambiente sugar, que é um ambiente de escuridão, de tristeza, de baixa energia, é um ambiente que vai me trazer mais energia. Então, é importante, o que está me sugando? Às vezes é uma pessoa, aquela pessoa está me sugando energia, entende? Tem que identificar. E o que vem lhe estressando para tirar sua paz? É uma coisa ligada à outra, né? Então, precisa colocar nesse inventário para a gente identificar, porque talvez é isso que vai permitir que você mude totalmente, aquela pequena mudança que fala no início da planilha. Outra sequência aqui. Você está satisfeito com a sua rotina do dia a dia atual? Estou satisfeito. Ótimo, então você vai dar sequência. Não estou satisfeito com a minha rotina. Por quê? Porque nem rotina não tenho a programação, não tenho nada, tá? Algo que eu gostaria de mudar? Então, é isso que precisa, né? O que eu vou querer mudar? Então, identificar isso também. Sobre a sua... Porque se a gente não fizer, a gente vai ficar empurrando com a barriga, como a gente diz assim, né? Levando nas coxas. Então, precisa, identificar, porque daí sim tu tem uma atitude mental para começar a caminhar numa outra direção, inverter um pouco a lógica. Sobre as suas maiores aspirações na vida, você acredita que está no caminho certo? Sente que está progredindo na direção a isso? Entendeu? Aí que tá. Porque se eu tenho aspiração, eu tenho um quadro dos sonhos, eu tenho uma meta, eu sei avaliar se eu estou indo no caminho. Se isso que eu estou fazendo está me aproximando da minha meta. Caso contrário, eu vou ter que mudar. O pior de tudo é o quê? Quando eu nem sei o que eu quero. Não tenho aspirações. Então, aquela deixa a vida me levar, a vida leva eu. Certo? Então, não está ruim nem está bom. Então, assim que é. Então, se tu tem essa questão de aspirações, um sonho, uma meta, você pode fazer as métricas. Dia após dia, você vai identificar se você se aproximou dessa meta, da tua aspiração. Ou não, ou está indo ao contrário. Pensando que está indo para lá, mas na verdade está voltando, está plantando banana e achando que está colhendo morango. Então, na prática é isso. Então, essa parte ela precisa ser avaliada para ver se está progredindo ou não. E depois, como você quer se sentir no final do ano? Então, essa parte é muito importante também, porque a gente já pode desenhar. Bom, no final do ano eu quero me sentir completo, realizado, eu estou assim num padrão legal.
Então, a gente já vai desenhando isso, porque a gente vai querer mais pessoas, mais resultados para esse ano. Tá bom, gente? Estão conseguindo entender ali, gente? Tá sendo claro para vocês? Então, essa é a forma mais geral, tá? E depois aqui, primeiro faça um brainstorm. O que é isso? Trabalhar a questão dos hábitos e habilidades. Então, que hábitos eu gostaria de adotar? Tem algum hábito na minha vida que não é saudável, que eu posso mudar? Identifica, porque depois que tu escreve, tu já está dando o comando para tua mente inconsciente, que é o que vai executar. Habilidades que gostaria de aprender, tem alguma ferramenta na Herbalife, alguma coisa assim que você ainda não faz e gostaria, porque viu que dá mais resultado? Mete ficha. Outra coisa, prioridades que tem na minha vida. Isso também tem que determinar quanto tempo eu dedico para cada área da minha vida e quais delas são prioritárias. E, às vezes, aquela parte que deveria ser prioritária, a gente deixa por último, né? Esse dia eu estava conversando com a Eliane também, né? E a gente botou nessa lista a questão do lazer. E a gente viu que, assim, na planilha financeira, o lazer, o ano passado, ele foi pequeno, poucos investimentos em lazer. Aí, por que nós achamos que tem que aumentar? Porque isso também tem que fazer parte da nossa vida. Na medida que você investe mais tempo, lazer, de preferência em casal ou em família, isso fortalece os laços. Então, se você quer ter um casamento feliz, você tem que investir tempo. Quer uma família feliz, você precisa investir tempo na família. E se isso não for prioridade, ele vai ficar por último, a tendência é que aquilo que eu não foco não vai expandir. Se eu focar no meu relacionamento familiar e conjugal, qual é a tendência? É que a gente pode melhorar cada vez mais, não é verdade? Então, o que nós decidimos agora, em fevereiro, no dia do aniversário da Eliana, nós vamos tirar, né, uma semana de férias, vamos lá para Gramado, num hotel italiano, lá um resort, e a gente vai comemorar o aniversário da Eliane, né, num alto estilo, como se diz assim. Por quê? Porque a gente botou que para esse ano nós vamos dar mais prioridade para a minha vida, para a nossa vida, para melhorar o nosso relacionamento conjugal, para melhorar a relação familiar. Por quê? Porque o ano passado a gente viu pela planilha financeira um baixo investimento, pequenos investimentos apenas na parte do lazer. Então, só para ter uma linha, assim, do que é possível fazer, e eu compartilhei aqui o nosso exemplo, tá? Na parte, assim, de casa, costumes, hábitos, valores que eu quero manter. Então, isso também é bom identificar. Que tipo de valores eu quero manter? Que hábitos eu gostaria? Que costumes eu tenho? Seja para casa, seja para a minha vida, né? Então, isso é importante também documentar. E agora nós vamos para as metas, né? Quais são as metas para o meu ano? Aí vai por área, vamos pegar a parte profissional. Então, eu atualmente, qual meta terei atingido no final do ano? Por que eu boto já meio que como atingido? Porque a gente precisa escrever no tempo presente e ser grato antes dela acontecer. Então, a gratidão abre portas, aquele sentimento de imaginar as coisas acontecendo, se realizando aquela meta. O que é na área profissional? O que seria? Seria trocar de PIN? Seria me tornar um supervisor ativo? Seria me qualificar para uma nova habilidade, uma nova ferramenta? Né? Que tipo de meta profissional? Seria qualificar para próximas férias? Da viagem de incentivo para o style, para as promoções da Herbalife? Bota ali. Ah, mas eu estou tão longe. Escreve. Estou dando um sinal para o universo. Diga para Deus que tu quer, que Ele vai te ajudar. Agora, se tu mesmo não pede, como está naquela parte do Mateus 7,7, pedi, recebereis, batei que se abrirá. Então, procurar, que tu acha. Então, tudo isso tem relação com as nossas metas. Então, agora, a partir dessa meta, o que é que eu vou fazer, né, que será planejada para atingir a meta, porque não adianta eu botar e depois não fazer nada. Então, ali embaixo já tu escreve isso. Agora, eu vou na minha saúde física, né, eu já botei, quero baixar mais peso. Então, o que eu vou fazer? Então, a minha meta vai ser atingida até o final do ano. O que eu vou fazer? Que tipo de atividades? Como eu vou mudar minha alimentação, meu estilo de vida, para atingir essa meta?
na parte do quê? Da minha saúde física. Cada um vai escrever o que quer. Metas do ano. Então, agora entra na parte pessoal. Como é que é a minha vida pessoal? Qual a meta que teria atingido até o final do ano, né? O que eu tenho atualmente e o que vai ser pessoal. Então, qual é a minha ação com relação a isso? Então, pessoal envolve tanto na minha relação, como eu já comentei, né? Do casamento, da família, da amizade, né? Uma das coisas também que eu percebi que a gente cultiva menos amizades, né? Até quem assistiu, bom, vocês não estavam naquele treinamento do Eric Worre, né? E ele falou que há uns 20 anos atrás, a média de amigos era 10 pessoas ou mais por cada um. Tinha média de 10 amigos, não conhecidos e pessoas que tu conhece. Amigos. Hoje, né, a média baixou para 3. Olha que coisa interessante, eu fiquei observando de fato. A gente se afastou um pouco, está bem mais conectado hoje, de repente pelas mídias, a gente está curtindo as coisas no Instagram, no Face, mas não existe mais aquela coisa da amizade, de sair junto, de comemorar, de vibrar, de compartilhar, de tomar um chimarrão, como a gente dizia aqui, né, no Sul. Então, o que eu vou fazer nessa área pessoal, se eu quero mudar alguma coisa? E a minha meta financeira? Qual é a minha renda que eu quero mensal ou anual? Quanto é que eu quero fazer de renda extra para quem ainda trabalha parcial? Quanto eu quero fazer o de renda integral? Quanto é? E qual é a meta que já vou ter atingido? Então, atualmente, ali fala atualmente quanto que está e quanto que vai ser no final do ano. E o que eu vou fazer para isso? Quantos clientes a mais, pegando o exemplo, né? Quantos novos supervisores no meu grupo, quanto royalties, quanto diferencial. E aí, uma meta à sua escolha. O que você não está na lista de cima, mas você acha que deveria ser? Atualmente eu estou assim, e final do ano eu quero estar assado. O que eu vou fazer para isso? E aí também segue mais sobre a meta à sua escolha. Então, finalizando, finalmente, use esse espaço para escrever uma carta para o seu futuro, mais especialmente para o seu eu no final de 2026. Olha que coisa bacana, né? Aqui você vai escrever uma carta para você, sobre o seu futuro. Então, no final dessa planilha, né, então a gente vai escrever essa carta para quê? Para que no final do ano a gente possa ler e ver se de fato confirmou ou não aquilo que a gente determinou. Então, está aberto, pessoal, comentários, o que vocês acharam, alguém já fez, é muito difícil de fazer? Não, é fácil fazer também é fácil não fazer, né, Paulo? Uhum. Mas assim, algumas coisas que você abordou aí, por exemplo, ontem eu tomei uma decisão assim, e eu estava onde quando eu tomei essa decisão? Ontem eu coloquei o holter e no caminho eu fui fazendo uma retrospectiva da minha vida. E eu disse assim, não, primeira coisa que eu vou fazer, meu guarda-roupa, gente, tem roupa ali que eu não uso há quanto tempo? Eu tenho que passar para frente, sabe? Então, já comecei a ver, eu pegando as caixas que chegam de produtos da Herbalife, falei, cada vez que eu comprar produto da Herbalife, aquela caixa, eu vou colocar coisas e vou doar, entendeu? Por quê? Eu ouvi, eu não sei qual foi a reunião, que quando você fica segurando coisas antigas, para não falar velha, o velho antigo, você tá impedido que o novo entra. A E eu leitura hoje, comecei a pensar, hã? a leitura hoje com o Ângelo. Também, a leitura do Ângelo também, mas isso foi ontem, Mari, que eu estava indo, né? E aí eu cheguei, eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer algum movimento no meu guarda-roupa, mas ontem não deu. E aí ontem eu fui deitar lembrando disso daí. Aí hoje também na leitura lá da 459. E outra, eu já falei para mim, Cléo, por que que você está tanto tempo nesse PIN? Sim, por que que eu estou? Porque eu não entendi a proposta da Herbalife, eu não entendi marketing multinível,
Então, agora, participando de reuniões como essa e outras que a gente tem de leituras, assim, a minha mente tá se abrindo, entendeu? Por exemplo, sonhos. Eu não tinha mais sonho assim de. Eu acho que eu até já falei aqui, eu falei isso para o Alderi, gente. Cara a cara com ele. Aí eu não tenho mais sonho. Ele começou a fazer um monte de pergunta. Casa, eu já tenho. Carro, eu já tive. Agora eu não ligo mais para carro. Eu nunca liguei, né? Aí ele começou a falar as coisas, ele falou assim, Cléo, então por que você não pensa em ajudar outras pessoas a conquistarem o que você conquistou? E isso também, gente, ontem, olha, eu não peguei celular na condução e aquilo eu comecei a... Então, Paulo, tem várias coisas aí que a gente ia fazer, né? Até aqui já até anotei, viu, Priscila? Eu, você, a Ana e a Ellen, viu? Nós vamos ter que fazer esse exercício, tá? Para que quando a gente chegar no final do ano, a gente ser melhor do que a gente começou o ano. E isso, Uhum. como o Emerson falou outro dia também, numa reunião, em dezembro, que o ano de 2026 começou já em dezembro de 2025, que é onde a gente vai colocar as nossas metas. Então, eu estou muito orgulhosa de mim, gente, porque assim, eu estou me melhorando, é a pessoa que eu estou me tornando através desses nossos bate-papos saudáveis, essas mentes brilhantes, né? E vou fazer esses exercícios. Eu vou até, acho que, imprimir isso daí, Paulo, porque eu sou daquela que preciso escrever, não tem O jeito. primeiro passo é a impressão, não tem como Eu tenho só que escrever. imaginar, né? Até É, porque como ele está em PDF, ele tem que estar impresso, não tem nem como fazer no digital, eu acho. Mas é imprimir por quê? Porque daí a gente vai transcrever isso, materializar já pelo fato de escrever. aí eu Isso voltei a sonhar, gente. é Eu voltei a maravilha. sonhar. Uba! Gente, eu estou tão feliz. Olha, gratidão, viu? Essa família Herbalife maravilhosa. Eu nem vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer de alguém. Mas são todos assim, sabe? Quando você vai construindo, sabe a parede? Você começa ali no alicerce, aí você vai colocando, né, os blocos, você vai vendo aquilo ali aumentando. Eu estou me sentindo assim. E Muito assim, bom. coisas que eu já tinha ouvido, que eu não, eu só, sei lá, tem uma diferença entre escutar e ouvir, né? Exato. Então, eu agora falei, não, Cláudia, você tem que colocar em prática. Show. Mais Obrigada. alguém gostaria de compartilhar, né? O que achou sobre essa planilha? É, simples de fazer, simples de não fazer. Quem vai fazer? Quem vai imprimir? É exatamente isso, né? Eu tenho também nessa questão, tenho uma certa dificuldade em me organizar, tudo beleza, não. Mas a gente cai facilmente na rotina, né? Se você não fizer um plano de ação, uma coisa meio que se cobrar de você mesmo, você acaba caindo assim na rotina. Então, e o escrever, ele se realiza, né? Então, não na verdade, tem que fazer. Pronto, acabou, né? Vai fazer, senão o ano vai passar igual. É. Sim, vai passar. Mais alguém? Só abrir o microfone, falar. Abre ali, Priscila, tu tá querendo falar? Agora deu. Eu tava abrindo. Dá para ouvir ou quer que eu feche a câmera? Não, dá para ouvir sim. Ah, tá. Realmente, a gente tem que determinar e escrever, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? E a gente realiza. E também, assim, pôr as metas e realmente correr atrás dela, porque é muito frustrante você acabar o ano e ver que você não fez nada daquilo que você pôs no planejamento. Quando a gente faz no papel, a gente determina mais, né? Eu acho assim, você vai olhar para aquilo e vai falar, não fiz tal coisa. E ter ações também da semana, né? Escrever também as ações que você precisa tomar semanais para realizar algumas coisas, né? Ver o que é primeiro, o que é segundo, terceiro. Às vezes vai mudar o percurso do plano que você fez, mas isso não quer dizer que a gente não vai realizar em outro momento algo. Então, eu acho que é super importante realmente a gente pôr em prática, não só falar, né?
Porque senão é muito frustrante. Você fala e não faz. E também a gente não gera... não gera credibilidade, né? As pessoas... Você fala, mas você não faz, as pessoas não acreditam em você. Acabam te excluindo, né? Fala assim, essa daí fala muito e não faz nada. Então, isso me dá uma frustração bem grande. Eu acho que é muito necessário a gente falar. E quando eu falo para as pessoas, eu falo, agora eu tenho que fazer mesmo, porque eu tenho que provar que eu faço. Isso é muito bom. Isso a Show. gente desafiar todos os dias, isso é bom demais. Bom dia, essa contribuição. Perfeito, então. Ótimo. Então, gente, é assim, ó, eu vou mostrar, então, agora a segunda planilha, né? Daí vocês vão poder ver que uma complementa a outra. Olha aqui, então. Deixa eu puxar aqui para cima. Deixa eu olhar até o final. Então, aqui é uma planilha do Mastermind, que é o desenvolvimento de diamantes, que foi o curso que a gente fez aí do Chile para cá. A última foi agora no começo do mês de janeiro, junto com o Eric Ward, né, o Stephen Graziani e o Guilhermo Luna. Então, essa aqui, ela é um pouco semelhante àquela que nós vimos, só que aqui é mais direcionada para Herbalife. Ela tem o mesmo sentido e tudo, mas ela é mais focada para o negócio Herbalife. Então, aqui, o que o Eric Ward diz? Ó, demarcar exatamente o que está hoje, definir com clareza como vão ser os próximos 72 meses, identificar alvos ativos ocultos, padrões limitantes, e elaborar um plano de jogo passo a passo. Então, considere seu roteiro pessoal como um crescimento pessoal. Então, aqui ele pega aí desde as grandes questões. Primeiro, por que você entrou na Herbalife? Então, o que motiva? Recordar aquele insight assim, que você teve do primeiro contato com a Herbalife ao ponto de você decidir fazer Herbalife. Isso precisa ser rememorizado, porque a gente perde, né, aquele motivo que fez a gente tomar a decisão de entrar. Então, por quê? Rememorizar isso. Segundo, você está cansado de jogar o jogo do seu potencial? Se sim, por quê? Né? Então, ó, você está cansado de jogar abaixo do seu potencial. Jogar abaixo do potencial, o que é? Você pode fazer mais, você tem capacidade, tem conhecimento, mas está jogando abaixo, certo? Você está fazendo menos do que tu tem de potencial. E isso acontece só na natureza humana, porque no reino vegetal, por exemplo, seu milho tem uma genética de produzir tanto por pé, por espiga, né? Ele vai produzir. Claro que depende das condições do ambiente, do clima e assim por diante, do solo, mas na natureza humana, o limite, qual é o limite? Então, aqui, ó, se eu estou hoje, eu estou fazendo a menos do que eu poderia. Agora, por quê? Porque daí, identificando isso, a gente tem como ajustar. Você está preparado para fazer o que for necessário para avançar? Se sim, o que está preparado para fazer? Então, ele vai reforçando, direcionando um pouco específico sobre o nosso trabalho, nosso negócio na Herbalife. O quanto eu estou preparado, quantos eventos já participei, quantos cursos, quantas extravaganzas, quantos STS, quantos livros. Então, realmente estou preparado, né? Muitas vezes a gente fica assim, se preparando a vida toda e não entra em ação. Então, o que é? É usar aquilo que eu já sei, começar com o que eu tenho. Então, minha realidade atual versus a minha visão para os próximos 2 meses. Então, aqui onde estou agora é a minha meta para os próximos 12 meses. É mais ou menos naquela linha que nós vimos na planilha anterior, só que aqui específico para a Herbalife. Então, utilizando meus produtos e serviços, como é que estou? Né? Estou usando todos os produtos que eu preciso, o meu resultado, né? E como é que eu quero para amanhã? Né? Tem que perder peso, quanto falta? Né? Ou ganhar massa magra, ou mais energia. Então, quantos eu tenho clientes particulares que são meus? E quantos eu quero ter? Quantos distribuidores cadastrados direto comigo hoje? Quantos quero ter nos próximos 12 meses? Tamanho da minha equipe, quanto é hoje? Quanto quero no final do ano? Negócios internacionais, quantos países eu estou atuando atualmente? Quantos países quero atuar até o final do ano? Muita gente não faz porque nunca focou, né? Então, nível do plano de marketing que estou hoje, qual o nível que quero estar ao final do ano? A renda mensal, quanto eu tenho hoje de renda? Que renda eu vou ter
no final do ano, compromisso com o meu tempo semanal, quanto eu estou comprometido hoje, quanto vou me comprometer, quanto % do meu tempo vai ser para Herbalife, né? Hoje eu dedico 2 horas, quero dedicar 4, até o final do ano, quem está em tempo parcial, quem já está fazendo integral, quanto tempo de fato é para a Herbalife para produzir, não só estar envolvido ou ocupado com a Herbalife, né, ou distraído. E isso tem que cuidar bastante, né? Consistência diária. Eu tenho consistência, como quero estar na consistência, né? Porque de nada adianta a intensidade de um dia sem ter consistência e persistência, né? Saúde pessoal, como é que está hoje, como é que eu quero que esteja, foco e clareza, como é que eu tenho hoje, como é que eu quero ser, e o meu patrimônio líquido, porque tudo vai depender do patrimônio, que nem muitas vezes a pessoa tem um baita salário, um médico, um grande empresário ali, mas ele não tem patrimônio, então o que precisa é quanto aquela renda mensal eu transformo em patrimônio. Então o que está por vir no futuro será resultado de tudo o que fizemos no passado. Então o passado, ontem, hoje vai ser ontem, e assim por diante. Então, negócio de acordo com os números, principais indicadores. Minha produção pessoal. Total de clientes inscritos eu tenho, quantos atualmente estão ativos desses clientes, que estão comprando. Total de distribuidores que eu tenho cadastrados, né? Distribuidores que estão ativos, que estão comprando. Níveis mais altos do plano de marketing, né? Nível mais alto no plano de marketing. Daqui eu não entendi o que ele quer dizer. Nível mais alto do plano de marketing. Eu acho que deve ser o nível que eu quero chegar. É o nível... nível... o PIN, né? Oi? É o PIN, né? E mudando de PIN, né? Eu entendi. Exato. Nível até chegar atual... zero. tá exatamente isso. Então, o mais alto que eu vou querer e o atual que eu estou hoje, né? Nível de royalties, mais avançado que eu quero estar, quantos pontos de royalties que eu vou ter e quantos pontos de royalties eu tenho. Nível médio de royalties dos últimos 6 meses, até para ter uma média, né? Para saber como estão, para saber para frente como eu quero ter. As métricas da minha equipe, número total de pessoas da minha equipe, participantes do último evento corporativo, quantos estiveram junto contigo na extravagância, no final de semana de liderança, membros ativos trabalhando. Minhas métricas da atividade, número médio de contatos por semana, média de apresentações semanais que eu vou fazer, quantos contatos, quantas apresentações. E a média de acompanhamentos que eu faço para aqueles clientes distribuidores que eu já tenho. Média de chamadas, de Zooms, por exemplo, ele quer dizer assim, conversa 3. Isso é um projeto bem bacana. É você, o teu cadastrado e mais um cliente. Então, tu pode fazer pelo Zoom ou pelo WhatsApp mesmo. Né? O teu cadastrado não tem muita experiência, ele não mora perto, você não pode ir junto visitar, mas tu faz uma conversa 3, certo? E aí você apresenta, ele olha até que ele pega o jeito. Aqui também sobre a parte de crenças, que isso é uma coisa que limita ou potencializa. Tudo que nós somos é resultado das nossas crenças. Então, liste suas crenças atuais sobre o seguinte, tanto úteis quanto prejudiciais. Então, crenças úteis, o que tu acredita que te ajuda, que é potencial para ti. E crenças nocivas, aquelas crenças que te limitam, não vou conseguir, não sou capaz, não sei falar em público, não sei fazer uma apresentação, tudo são crenças. Aí tu lista isso aí, porque depois tu vai eliminando, vai criando uma rotina para sair desse buraco. Então, meus produtos que eu estou usando, a minha equipe, né? Então, aí, também é uma parte para ser observada, né? Também seguindo nas crenças sobre a minha empresa. Que crença que eu boto? A empresa melhor do mundo na área de nutrição. Crenças nocivas, a empresa não está crescendo, está faltando isso. Então, são coisas que atrapalham o nosso pensamento. A nossa jornada com a Herbalife, como é que ela está sendo? Meu plano de compensação, né? Como é que está sendo o meu plano de compensação? Aqui, meus hábitos, liste os hábitos diários, semanais, então indique meus hábitos que estão contribuindo para o propósito de sua vida e dos seus negócios. Quais são os hábitos? Então, esse é um hábito positivo, qual é o benefício que eu tenho com ele? Então, faço toda a lista desses hábitos, meus ativos e inventários de recursos, quais recursos você tem disponível atualmente, em relação com a minha equipe e líderes, de equipe e líderes. Então, como é que está a minha relação com a minha equipe e com a minha liderança? Assim, né? E as ferramentas, roteiros que eu estou usando, quais são as ferramentas para
para mim desenvolver o trabalho do negócio Herbalife. Os eventos que eu participo, né? Oportunidades de viagens, eu já estou em qualificação para a próxima viagem de incentivo, plataformas de comunicação que eu uso, WhatsApp, Zoom, Meet, grupos parceiros de responsabilização, a tecnologia que eu uso, né? Quais são as tecnologias que eu uso para potencializar meu negócio? 7, a minha organização de equipe, e para quem já tem equipe, né? O meu negócio, no momento, teve alta, baixa, manteve, ou tem um fluxo novo, né? Estou começando, então vai ser um fluxo novo. Os mercados nacionais que estou atuando, quais são as cidades que têm o negócio, né? Mercados internacionais, já tem negócio fora do Brasil, né? Por que não? Então, começa, de repente, com um cliente, com um cadastrado, e aí você conecta ele no sistema, não precisa estar morando lá, mas quando o negócio crescer, vale a pena ir lá visitar o teu dinheiro, né? As linhas relevantes que eu atualmente são. Então, quais são as minhas linhas, né? Quem já tem? Os líderes ativos que tenho atualmente com a minha equipe. Aqui fala sobre a organização equipe também, pontos fortes da minha equipe. O que a minha equipe tem de pontos fortes? Quais são os pontos fracos da minha equipe que precisa melhorar? A configuração da minha equipe. Então, como a minha organização está estruturada nos níveis, né, dos líderes, no fluxo. Aí depois vem sobre as capacidades da minha equipe, que envolve apresentadores, treinadores, palestrantes, né, minha lista de palestrantes. Isso aí já é para quem tem sistema, né? Vamos imaginar assim, tu tem uma lista de pessoas da tua equipe já são palestrantes. A lista de instrutores, ou seja, aquelas pessoas que são treinadores, né? Se essa pessoa tiver minha lista de palestrantes, né? A minha lista de viajantes. Então, aqui na prática, assim, vocês viram como era um treinamento para líderes, vai ter coisa assim que, de repente, para quem está começando, não faz muito sentido, mas é bom vocês terem como visão, ou seja, amanhã, se você vai ter tua equipe grande, você vai ter sistema que tu coordena, você vai ter os teus palestrantes da tua equipe, você vai colocar os nomes aqui, para ver como é que é a evolução do negócio. E aqui, a auditoria das capacidades da minha equipe. Então, como é que são as capacidades da minha equipe, né? Aqueles que eu posso ajudar a se tornar apresentadores. Tem uma pessoa com potencial, só que ela tem alguma limitação. Como é que eu posso ajudar para se tornar um bom palestrante, né? Aquelas que eu posso ajudar para ser instrutores, um bom treinador que vai potencializar o negócio da nossa organização. Aqueles que eu posso ajudar a se tornar palestrantes principais, ou seja, vai fazer um tema num STS, por exemplo, ou vai ser um VIP do STS. Aqueles que eu posso ajudar a se tornar viajantes, ou seja, aquela que vai pegar a estrada, vai fazer o que um líder faz, vai visitar cidades, não tem equipe, vai fazer um tour de eventos, de HOMs e assim por diante. Então, o que é? A auditoria das minhas associações. Quais são as minhas associações que eu tenho? Lista de 100, né, relacionamentos mais importantes para a minha visão. Então, pessoas que você se relaciona, né? Então, aqui tu vai botando o nome e o valor que ele vai trazer para ti, né, com relação a essas pessoas com quem você se associa, que vão agregar para o teu crescimento. Então, você vai listando, não tenho 100, coloca com quantos você tem. Depois, um dia, você vai ter 100, né? A relação da lista de 100, então, é sobre essa parte de associação. Quem drena a minha energia que eu vou limitar ou substituir? Aquilo que eu estava dizendo. Às vezes, há uma pessoa que, cara, tu fica meia hora com ela, tu já acabou a tua energia, terminou teu dia. Então, como é que eu vou limitar ou você vai substituir? No início, às vezes, a pessoa tem esse pensamento negativo, que vai te sugando e sugando, mas, se ela está com boa vontade, ela vai se melhorando e aí você vai educando ela. Mas tem pessoas que realmente não querem se ajudar. Então, tu tem que limitar, né? Limitar ou até substituir pessoas como essas, né? Então, isso é um negócio, assim, já mais de futuro, de longo prazo, mas a gente precisa ter claro se a gente quer crescer, né? Qual é o meu foco de clareza, objetivos pessoais, hábitos a implementar, desenvolvimento de habilidades, hábitos, né, para implementar, compromisso com o tempo, aquilo que nós falamos, clientes, né, para implementar, depois a distribuidores cadastrados pessoalmente, como é que eu vou implementar hábito com eles, né, a presença nos eventos, como é que eu vou fazer no plano de marketing e crescimento, os 10 novos distribuidores que eu vou
vou atender agora para implementar novos hábitos, minhas linhas de importância, desenvolvimento de liderança, expansão internacional, níveis de plano de marketing, e assim vai, certo? Então, aqui a renda mensal, hábitos a implementar sobre a minha renda, o que eu posso cortar, que são despesas desnecessárias, o que é investimento, né, que eu preciso melhorar. As relações que eu tenho, a contribuição e impacto com essas pessoas, a duplicação da minha equipe de 10 novos distribuidores, na parte da saúde e bem-estar, o que eu preciso implementar, diversão, viagem, lazer pessoal, como é que eu vou melhorar, e a minha visão para o futuro. Então, aí que você vai fazer essa declaração, né, sobre a visão do futuro. É como se fosse aquela carta que eu falei, então, na minha família, na minha equipe, a visão do futuro da minha empresa, a visão do futuro sobre a comunidade, né, o mundo, né, e como eu vou proteger a minha mente. Isso é muito importante para que a gente possa manter um foco que não te distrai, não te tira do jogo, não te leve para o mau caminho, né, que você vai se desviar e daqui a um pouco você está fora da Herbalife. Então, como que eu vou alimentar a minha mente? Que livros, que mentorias, que podcast, né, que eu vou assistir, que vai me agregar. Então, as ferramentas que eu vou usar para criar essas linhas de significado. Então, tudo tem que ter ferramentas, métodos, estratégias, né? Quais recursos para desenvolver essas lideranças, e assim vai, né? Como será a estrutura desse meu calendário, dos temas semanais, mensais, como é que eu vou trabalhar isso, quais serão os métodos de área de operação, quais são os métodos, é espaço, é T90, é desafios, né? O BBC, qual é que você vai usar, como vou aprimorar os meus sistemas, né? Como vou reforçar minha responsabilidade, quais campanhas e desafios que eu vou lançar para a minha equipe, e aí vai. Então, tempo planejado, mestral e trimestral. Então, tempo de férias, de viagem, tempo de família, hobbies, saúde, boa forma, prática espiritual, caridade, filantropia, investimento sobre construção da riqueza, tempo para mim, amizade de qualidade, aprendizado e crescimento, e aqui vem o calendário mensal. Aqui você pode apontar as principais prioridades, de domingo a sábado, no caso, os 30 dias do mês. E aí o certificado de compromisso. Então, aí você vai fazer o quê? O certificado de compromisso. Você vai escrever o que você vai se comprometer em cada área, né? E assim vai, aqui você vai fazer algumas anotações dos próximos passos. Esse, então, pessoal, é um manual. Opa, tá dando eco. Já é um manual um pouquinho mais avançado, não sei se vocês perceberam, tá? Então, qual é que é a minha recomendação? Façam o primeiro. O primeiro é mais simples, e aí o segundo você já vai preenchendo, porque tem muita coisa que vai direcionar, mas a prioridade é o primeiro. O segundo já é um pouco mais avançado, que vai exigir um pouco mais, talvez você já tenha que estar num nível com mais equipe, né, com pessoas trabalhando contigo, mas é bom você criar isso na tua mente, porque se você hoje não tem uma equipe forte, não tem linhas, mas você vai ter, porque tudo que tu fizer hoje é para isso, para um dia você ter que ter esse controle, esse inventário mais detalhado, como muito bem eles estão trabalhando. Então, isso já foi um trabalho de desenvolvimento de liderança, que eu me senti assim com vontade, o desejo de compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que se vocês preencher pelo menos o primeiro e fizer, um dia vocês vão ter que preencher esse segundo. E esse segundo que vai desenvolver para que você não pare de crescer. É que nem a gente está aqui agora reformulando a nossa estratégia de liderança para quê? Para a gente poder realmente trilhar em busca do nosso próximo nível, né, que é o nível de presidentes. Então, assim, a gente está trabalhando, reformulando nossas ações, construindo pilares novos aí, táticas, estratégias, para que a gente possa se qualificar e ser a pessoa certa para esse próximo nível, para esse próximo passo. Beleza, gente? Gostaram da aula de hoje? Gostaram? Ajudou? Quem gostaria de compartilhar? Bom dia, pessoal. Desculpe o atraso. Me passei na hora hoje. Ontem eu tive assistindo dois treinamentos quase simultâneos. Comecei com um, terminei com outro, né? Daí eu não via, não tinha um link para hoje, então nem me flaguei que hoje era quarta-feira. Incrível que pareça, mas aconteceu. Né? Depois eu acho que eu vou pegar a primeira parte, depois você vai mandar a gravação, né? Foi gravado, né? Sim. Tá bom. Então,
esses negócios, essa questão de trabalho do Mastermind, eu acho muito interessante, né? Que ele esmiuça cada detalhe para tu poder ir entendendo o que está fazendo, como vai ter que fazer, e até tu te enxergar o que está fazendo, né? Porque às vezes a primeira coisa que tu trabalha normal, tu não anotar ponto a ponto o que está fazendo, tu não enxerga o que fez, né? Então, Sim. não fiz nada, mas tu vai lá, tá lá. Mas então, é interessante, eu gostei muito desse trabalho aí, e é bom demais para quem está começando, que nem a Priscila, eu te vi, ela estava no treinamento também, né? Isso aí, nós temos que tá sempre ligado nos treinamentos. E para mim, falta um detalhe ainda, depois da minha retomada. É participar, esse ano não vai dar, mas o ano que vem eu vou fazer para dar. Participar de uma extravagância, né? Porque eu comecei a estar em tudo que é evento, estou indo participando, faço parte de um evento, então é isso que faz, tem que fazer, tomar para si os eventos para crescer. É Jantar de isso aí. gala já vai participar, né? Falta só extravagância agora. Isso aí, esse ano não dá, mas tu me organizou para próximo, vou ter que estar. Show de bola. Gente, assim, antes que me esqueça, vou compartilhar com vocês mais um material daqueles 12 e-book que eu comprei. E esse aqui é para ajudar o nosso dia a dia, para nós criarmos disciplina. Ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, checklist semanal de alta performance. Então, tudo que vai me ajudar para mim melhorar a minha performance no meu trabalho baseado na planilha que eu exercei. Então, como é que eu vou implementar isso? Então, pegar tarefas de domingo a sábado aqui, né? Então, silêncio, oração e meditação. Você começou o dia, você fez? Aí clica aqui. Sono de qualidade, teve um sono de qualidade? Clica Legal. aqui. Organizar o meu local de trabalho e estudo, como é que está o meu ambiente, ali o meu escritório, em casa. Legal. Tá aqui. Aprender algo novo. O que eu aprendi algo novo? Tu escutou algum áudio, um vídeo, leu uma parte do livro? Clicou aqui. Fez atividade física, alongamento? Aqui. Leu página de um bom livro? Aqui. Listou tarefas mais importantes? Já tem a tua lista de prioridades do dia? Tem. Então, aqui. Cuidar da minha alimentação? Já fez o teu shake hoje? Já tomou teu chá? Clica aqui. Se não fez, deixa em branco. Se você fez, clica. Entende? Então, isso cria o quê? Disciplina para a formulação de um novo hábito. E o novo hábito tem duas formas de fazer, de aprender. Ou pela repetição, ou por impacto emocional forte. Né? Então, tem gente que começa a se cuidar quando o médico diz, ó, cara, tu tá com uma doença grave ali, que tá, vai morrer. Aí deu um choque, deu um impacto emocional, aí tu toma atitude. Ou então você sabe que se você se cuidar, você vai criando esse hábito aos pouquinhos. Gostaram desse materialzinho também? Bem simples, é só imprimir uma página só, uma folha só, mas se você clicar todos os dias num desses itens, tenho certeza que no final do plano de 90 dias você vai ser uma nova pessoa. Gostaria que eu compartilhasse no grupo? Maravilhoso, Paulo. Meu Deus do céu. Muito bom. E tem Amém. mais. Obrigada. Aqui tem só esses dois, é o primeiro e o segundo, e depois tem mais 10. Não. E conforme a gente vai passando as aulas, eu vou passando para vocês. Tá bom? Bora compartilhar. Aconteceu Ótimo. isso, viu? Oi? Comigo aconteceu isso mesmo. Eu tive problema de tireoide, por isso que eu fui me cuidar, porque eu falava assim que eu só ia no médico de 5 em 5 anos. Eu nunca ia no médico. Quando foi ver, eu estava com hipotireoidismo, e aí eu fui parar no hospital com uma arritmia. Aí descobri que eu tinha hipertireoidismo, fiquei internada. Eu falei, gente, eu vou ter que me cuidar agora. Agora eu vou no médico todo ano. Às vezes é isso. A gente sabe que tem que cuidar, mas às vezes tem que levar um choque. Então é melhor prevenir, mas às vezes é assim que a gente se move. Fala, Roberto, já vamos finalizando a nossa aula. Obrigado, Priscila. Essa para finalizar, essa parte que eu passei, achei que nunca precisava passar para a situação de ter que levar um choque para recomeçar, né? O Paulo sabe que eu saí um pouco, daí eu fiquei num estado que eu tive que fazer um segundo resultado agora, esse meu segundo resultado, né? Porque eu não aguentava mais como eu estava indo, né? E graças a Deus não tive nenhuma complicação de doença, mas sim me sentindo cansado, sentindo velho mesmo, né? Velho, eu não sou, porque agora, depois que eu retomei a minha vida Herbalife, né? Nutrição corretamente, atividade física, leitura, gente que nem vocês todo dia
procurando estar com vocês, né? Então, isso aí me retomou e eu acho que se eu não fizesse, eu não estaria com vocês agora conversando, de repente eu estava até debaixo, dos 7 palmos abaixo, né? Ô, Graças louco. a Deus, que a gente pode recomeçar. Mas é bom que sempre pode recomeçar, né? Show. Isso aí. Um abraço a todos Maravilha. e desculpe ter atrasado hoje, viu? Não Vamos, foi assim que der, eu já compartilho a gravação. sem. Outra sugestão, galera, nós fizemos... Hoje, dormi Oi? 10 horas. Consegui dormir 10 horas, por isso que Tá bem, faz parte. faz parte. Gente, A assim, Mari ó, quer falar, Paulo. quem? A Mari levantou a mão. Mari. Fala, Mari. É bem rapidinho. Eu também entrei atrasada porque hoje eu fui assistir o Café com o Presidente lá e acabou às 8, aí acabei entrando atrasada. Mas a importância também, Paulo, de a gente anotar as coisas, tudo que a gente está fazendo. No nosso grupo de leitura teve 2 guetes agora, que elas nem sabiam que elas podiam virar guete. Na verdade, quem alertou ela foram outras pessoas. Aí, quando elas colocaram no papel, elas viram que estava muito perto. Viu só? E bem interessante isso, né? 2 pessoas no mesmo mês, eu acho que foi que elas viraram dessa forma. Sim. Colocando no papel. Que beleza, muito bom. Bem isso que acontece. Às vezes a pessoa está ali, só que não está se tocando, porque está andando assim... Tá vendo, né? Tá bom, gente? Outra coisa que eu queria sugerir para vocês, não precisa definir hoje, mas que vocês vão pensando para nós retomar aquelas palestras online que nós fizemos ano passado, acho que foram 3 que a gente fez ano passado, e teve resultado, teve cliente, teve cadastros, né? Então nós podemos retomar e cada um de vocês aí fazer um tema, né? Alguma coisa relacionada à sua potencialidade, faz um teminha, a gente faz uma palestrinha aí de 40 minutos e a gente convida online. Uma vez por mês, mas é uma forma também de a gente fazer. De repente, se dá para fazer ainda esse mês, hoje dia 21, quem sabe a gente já programa ali vocês podem compartilhar no grupo uma sugestão. Geralmente tem que ser à noite, né, porque de manhã cedo assim é difícil, mas a gente poder retomar isso aí que é uma coisa bacana, até porque eu sei que vocês têm potencial e além do resultado, vocês têm talento, e cada um fazendo lá seus 10 minutinhos de palestra, a gente faz uma coisa muito bacana. Gostaram da ideia? Gostei, Então, tá bom. Paulo. Na Eu só semana queria que... que você Oi? falasse um pouquinho mais. Essa palestra vai ser sobre como a gente fazia produtos e negócio, ou a nossa experiência com a nossa relação com a Herbalife, tanto de produto e negócio. Na prática, assim, o que a gente precisa? Direcionar bastante sobre a parte dos produtos, porque nós temos mais clientes, mais negócios. Mas a gente pode, sim, compartilhar um pouquinho a experiência com a Herbalife, porque uma coisa liga a outra. À medida que a pessoa, às vezes, o produto não interessou, mas ela gostou da história da Cleonice. Ela gostou daquela toque que ela deu, assim, da sua relação com o negócio Herbalife, que, junto com os produtos, trouxe mais vida, trouxe mais renda, trouxe mais... como é que se diz, bem-estar em todos os sentidos. Então, eu acho que caminha as duas coisas. A gente entra pelo produto, potencializa mais sobre o produto, mas sempre vai dar aquela tópicozinho. Você quer saber mais? Fala com a pessoa que te apresentou, que te convidou, e aí ela vai te dar o próximo passo. Pode ser uma HUM online, ou você, se mora perto da mesma cidade, já convida para o STS, uma HUM presencial, ou faz uma apresentação específica do negócio, depois 1 a 1, pela internet. Hoje em dia nós podemos usar e fazer a apresentação diária, né? Tá bom, gente? Então, vamos se programar para retomar as nossas palestras online, tá bom? Tá bom. Gratidão a todos. Conte comigo. Obrigado. Uma Obrigada. boa sequência da semana e até a próxima. E aí, cada um de vocês, quem não imprimiu ainda a planilha, pelo menos a primeira, imprima e preencha. Na próxima, a gente vai retomar para quem já preencheu, como foi a sensação, quais foram as dificuldades, tudo isso para a gente ajudar, porque sem planejar, e aquilo que a gente diz assim, o que não te desafia, não te transforma. Às vezes é isso que está faltando. Beijo no coração, fiquem com Deus aí, e até a próxima semana, né, que a gente vai fazer o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!